Empreendedor a todo vapor, número 91. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Eu quero agradecer pela audiência e lembrar que você pode classificar o programa no iTunes. É só dar 5 estrelas e o seu nome constará no próximo eVapor. É fácil, apenas procure por Empreendedor a todo vapor no iTunes e classifique. Eu conto com a sua classificação. Aproveitando, tem mais uma dica. Eu criei um grupo no Facebook para você entrar e trocar uma ideia com mais empreendedores que estão querendo empreender ou já estão empreendendo. É só você procurar por Empreendedor a todo vapor no Facebook ou apenas eVapor e solicitar a sua participação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Daniel Weg. Você está preparado para decolar, Daniel? Opa, preparadíssimo. Isso. O Daniel é CEO e fundador da empresa Razoper, que tem como slogan a propagação do gerenciamento de riscos. Daniel, aproveita e fala mais um pouco de você. Eu sou administrador, também fiz química, mas eu atuei pouco como químico, né? Mais como consultor em gestão de riscos. Atuei desde 2004. Com gerenciamento de riscos, principalmente em indústrias químicas, né? Mas, ultimamente, eu estou aplicando as técnicas de indústria química para negócios, né? Então, eu atuei 3 anos numa consultoria de TI, criando softwares, né? Nessa consultoria, a gente aplicava as metodologias ágeis de gerenciamento de projetos e as metodologias da indústria para a gestão de riscos de processo. Então, assim, foi vários casos de sucesso que a gente teve aí, com redução de custo do projeto, de perdas, né, retrabalho, muita coisa que você cria que na verdade não usa e dá problema depois. E assim, minha carreira é bem ampla, né? Eu já fui técnico de laboratório, já fui responsável técnico de laboratório, já passei pela indústria um período, né, como analista de controle de qualidade, mas a minha atuação mais forte mesmo é consultoria em gerenciamento de riscos. E desde 2013, quando eu criei a Razoper, eu comecei a colapsar esse conhecimento na matéria criando produtos, né? Então, a gente tem e-books, tem cursos online, tem muito material gratuito, modelo, dou aulas também, inclusive a gente está lançando agora um curso gratuito de gerenciamento de riscos. E basicamente esse é o meu core business, né? É isso que eu faço hoje em dia, 100% do tempo. Pelo que eu vi, você usa bastante o marketing de conteúdo até para criar mais credibilidade, para mostrar para as pessoas que elas podem fazer antes de realmente investir na sua solução. Exatamente. Essa é uma das principais estratégias, justamente para o cliente, né, ou potencial cliente, antes de desembolsar alguma coisa, ele já saber quem eu sou, o que eu faço, para ver se o material é bom ou não, né? Então você dá como se fosse uma amostra para ele antes, né? Eu ia te perguntar o que você faz diferente do comumente visto. Isso daí é uma das coisas. Depois eu vou voltar nessa pergunta para ver se tem mais alguma coisa. Fechado? Legal. E na sua visão, Daniel, qual o seu ponto a melhorar? Eu tenho um problema que, na verdade, foi a minha formação, né, de estrategista e essa formação de gestão de riscos, é de tentar planejar cada ponto muito, né? Então, às vezes, isso cai num problema que você coloca muito no papel e quando você vai colapsar na matéria, você vai colocar em prática, já mudou aquilo que você planejou. Então, isso é um ponto que eu constantemente tenho que ficar de olho para não acontecer. Inclusive, teve um caso que foi uma lição aprendida aqui, que eu criei em 2009 uma rede social contratação de serviços, né? Como se a gente até tem outros modelos hoje em dia, só que eu fiquei 6 meses planejando, fazendo o plano de negócios, etc. E mais 1 ano desenvolvendo o software. E criei aquele super software, aquela plataforma super poderosa. Quando coloquei no mercado, estava muito complexo, muito difícil, e o público não entendeu o que era aquilo lá. Então, eu tive que começar a desfazer a plataforma, né? Então, para deixar mais simples, inclusive um concorrente que lançou uma semana depois,
que uma plataforma super simples, com 2, 3 campos só, conseguiu deslanchar, crescer, aporte de investidor, etc. E isso aí é um ponto que eu tenho sempre que estar de olho, assim, não ficar planejando muito e ir testando as hipóteses assim que elas vão surgindo. Criar o MVP mesmo, né? Para você já colher o feedback e ver se aquilo mesmo... O ruim, eu acho que você deve pensar que nem eu, é que a gente tem a ideia, a gente fica imaginando, não, vai dar certo nisso, vai dar certo naquilo, e não coloca logo em prática para ver se realmente é aquilo que todo mundo está vendo. Exatamente. Isso aí eu vi, assim, nos últimos anos, eu vi todas as empresas que eu passei com esse problema. Teve, inclusive, uma consultoria que eu prestei, que a empresa, uma grande empresa de pontos, e ela tinha um projeto de um software que já estava chegando em 500 mil reais e 2 anos de desenvolvimento. Quando foi ligar a plataforma, também não funcionava, porque ela era muito dura. Então, assim, tem esse caso, tem vários outros casos justamente da pessoa não atacar o MVP. Eu acho que isso aí é essencial, essa nova tendência de gestão Lean, né, de produtificação Lean, é o que tem, porque você vai no cerne do problema, né? Então, até nas startups que eu passei, que eu criei também, a questão precisa disso? Então, você faz uma lista lá de requisitos, daí você vai tirando, né? Esse é essencial, assim, qual que é a função do meu sistema? É esse? Então, eu preciso disso, né? E as pessoas estão acostumadas à burocracia e a criar um monstro, na verdade, quando não precisa. E até mesmo, como você falou, achar que a sua ideia é a melhor ideia, que nem sempre é o caso. Tem até um outro exemplo aqui de um parceiro nosso, que ele também de segurança do trabalho, que ele criou um produto, criou um curso, ficou quase 1 ano lá desenhando, gravando todas as aulas do produto, etc, etc. E daí, quando lançou para a lista dele, não vendeu nada. Daí falei, caramba, mas não é possível, tá muito caro. Daí foi baixando o preço, e isso foi desvalorizando, né? Daí eu falei, cara, por que você não faz uma pesquisa com o seu público para ver o que realmente eles querem? E daí saiu na pesquisa que eles queriam algo super simples, assim, era 1/100º do que tinha no curso dele, e ele já poderia ter vendido faz tempo já. Em contrapartida, Daniel, qual o seu ponto forte? Eu sou um executor, um empreendedor, né? Então, assim, apesar de todo esse planejamento, eu acho que até o outro lado, né? Assim, o contraponto do super planejador, eu também sou um super executor, que, juntando os dois, às vezes gera um problema. Por quê? Eu tenho muito plano para executar, então é muita coisa para executar. Mas o ponto forte é que eu consigo executar várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, como eu trabalhei em laboratório durante alguns anos, num laboratório você tem várias reações. Então, por exemplo, você tem uma titulação que você tem que estar lá fazendo a titulação, com a mão na massa. Tem outra reação que ela se desenrola sozinha, ela demora 1 hora. Tem outra que você coloca na máquina e também vai sozinho, mais meia hora. Então, com isso, assim, eu consegui criar essa habilidade de ter várias reações rodando em paralelo. Então, hoje em dia, eu trabalho com 3, às vezes 4 ou 5 computadores, né, incluindo aí tablet, celular, e 2 PCs, laptop. Por quê? Eu pego um computador, eu coloco para fazer uma coisa, outro computador eu coloco para fazer outro tipo de coisa, com reações diferentes. Então, no meu computador principal, digamos assim, eu atuo no que eu tenho que estar ali atento, focado, com a mão na massa. Daí eu tenho outros 2 paralelos aqui, que às vezes está subindo algum arquivo, está renderizando, está editando, está fazendo alguma outra coisa. E isso faz com que eu triplique a minha força de trabalho, né? Então até aquele negócio, eu queria um clone para fazer tudo que eu tenho para fazer, na verdade a gente já tem como fazer, né? A questão é, você vai conseguir controlar esses clones? Você vai conseguir dar as tarefas para eles executarem? Porque eles já estão aqui na nossa estação de trabalho, né? É só você saber programar os clones para você executar mais rápido, né? Sem gargalos, né? Esse é um ponto que eu desenvolvi bem. Então, é a parte de execução e eliminação de gargalos nesse processo, né? Basicamente é isso.
Você usa algum software que, assim, a pessoa de fora possa usar também no caso, é como se fosse uma automatização, né? Você faz aquilo, você sabe que vai levar aquele tempo, ele pode fazer sozinho, enquanto você está fazendo o outro. É algum Olha, software diferente, algum app diferente? tem um software muito complexo que se chama Excel. O que eu basicamente eu faço? Assim, a versão mais simples que eu sugeriria para quem está começando, né? Então pega um Excel, faz ali um to-do list, né? Uma tabela do que você tem que fazer, prioriza, né? Faz lá a matriz de Eisenhower, né? Com prioridade A, urgente, B, C, e faz outras duas colunas de tempo e de computador ou de máquina, né? Então, o que eu tenho assim, uma tabela, e daí eu sei, isso aqui é da máquina 1, isso aqui vai ser para a tarefa da máquina 2, isso aqui da tarefa da máquina 3, e assim eu vou distribuindo, e mais ou menos com as prioridades e o tempo eu vou delegando as tarefas para cada máquina. É simples, é uma questão de organização. Sim, beleza. Já foi uma boa dica para muita gente, que o jeito que você falou parecia que seria um bicho de 7 cabeças, mas é mais simples do que a gente pensa. A dificuldade é mesmo você não ser o próprio gargalo do processo. Por quê? Às vezes a máquina ali já terminou, só que como você está focado em outra coisa, você não consegue dar outra tarefa, né, executar outra coisa na outra máquina, e daí não adianta nada você ter 3 computadores rodando ao mesmo tempo, né? É esse tipo de coisa. É como cozinhar, né? Cozinhar, você tem que ir lá, esquenta o óleo, depois no outro você está picando, depois no outro você, né? Para você usar as 4 4, 6 bocas do seu fogão, você tem que ter esse tipo de visão. E até o momento, você já contou um pouquinho da história da Grasshopper, mas qual foi aquele momento que você percebeu que é isso mesmo que você queria fazer? No caso, você viu uma lacuna no mercado, teve um insight para criar ela? É exatamente isso. Que eu percebi, assim, na minha consultoria na gestão de projetos de TI, teve um dos clientes que a gente fez um mapeamento de processos dele, processos de negócio, né? Um grande varejista online hoje em dia, que é multinacional, inclusive, e a gente fez todo o mapeamento dos processos de tudo, desde o financeiro, vendas, estoque, para subir os produtos no site. E daí veio um evento que na verdade, por uma noite, uma TV de R$ 4.990 foi vendido por R$ 49,90. Então isso rodou, acho que das 8 da noite às 8 da manhã, até que viram que essa TV estava sendo vendida por esse valor. E daí veio uma ordem da presidência da matriz nos Estados Unidos para fazer uma análise de risco de todos os processos. E eles queriam fazer essa análise de risco com alguma empresa das Big Four, né? Existem grandes empresas de consultoria, né, de compliance, governança, etc., que fazem esse tipo de análise também. Só que é uma análise que, assim, vai o consultor lá, ele vai fazer um monte de pergunta, vai fazer o relatório dele, vai entregar o relatório e acabou, né? Esse conhecimento vai ser um papel. Esse resultado final vai ser um papel. E daí eu falei para o meu cliente, falei, eu conheço uma técnica que a gente aplica em indústria química, eu aplico nos softwares que eu gerencio também, que eu desenvolvo, porque você vai analisar os desvios de processo, né? Então, processo, qualquer sequência de atividades que vão cumprir um objetivo. E a diferença é que o conhecimento vai ficar com você. Eu vou fazer um time multidisciplinar aqui, então eu vou chamar o responsável da finanças, da produção, da operação, etc, etc. E a gente vai passar por todo o processo, vendo como que ele varia, quais as causas dessas variações, quais os efeitos e quais as recomendações que eles mesmos podem dar. Então não vai ser assim, uma empresa vem e fala para você, faz isso, isso, isso. Vocês mesmos vão falar, vocês são os especialistas no seu business, no seu negócio. E eu só tô aqui, só vou te ajudar a aplicar a técnica, você não perder tempo. Daí gostaram,
fizemos isso, foi um caso de sucesso que chegou na matriz e daí o escopo era 20 e poucos processos, aumentou para 89. Os outros departamentos que estavam ao redor, periféricos a tudo isso, queriam que fizesse no departamento deles, porque você consegue simular o processo, né, com todo mundo e ver as falhas. E você cria um ambiente de interação para todo mundo falar o que está errado, que isso geralmente fica ali escondido, né? Ninguém, não posso falar que tá errado, porque vão, né? E a partir disso eu falei, se toda empresa tem processo, essa técnica eu consigo aplicar em qualquer lugar, em qualquer processo, então eu vou criar uma empresa focada nisso, né? Só com isso e com cursos, etc. Foi aí que eu criei o curso de líder de RASOP, que é essa técnica, e depois a gente ampliou o portfólio para técnicas correlacionadas, né? Foi basicamente isso, foi um gap ali que eu percebi e que, com isso, qualquer um consegue aplicar técnicas de análise de risco nos seus processos. É legal que você tem todo o teu processo para até chegar ao insight, né? Tudo Exatamente. Que culminou até o insight, isso que é legal. E até agora, Daniel, qual foi o seu pior momento como empreendedor? Esse pior momento, como você superou ele? Qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Piores poderia dar até uns top 10 aí, né? Mas... Só um. Eu acho que foi a minha primeira consultoria que eu criei. Porque eu fiquei 3 anos como trainee numa consultoria de gerenciamento de riscos. E daí eu falei assim, tô bom já na coisa, vou criar minha própria consultoria. E isso foi em 2007. Em 2008 veio a crise, né? Veio uma crise de 2008. Que, se for ver, ainda tem uma certa repercussão aí. E como eu estava começando com poucos clientes meus, né, que não eram da minha antiga empresa, etc. E num momento de crise, por incrível que pareça, aqui no Brasil, principalmente, as empresas reduzem gastos com segurança, com manutenção, gerenciamento de riscos. E daí, os clientes que eu tinha começaram a não ter dinheiro, começaram a querer prorrogar pagamento, comecei a ter dificuldade em encontrar outros clientes, e daí eu comecei a ter que ampliar o meu portfólio de serviços. Então, de gerenciamento de riscos, eu comecei a atuar também com gestão de projetos para pequenas empresas, né? Planos de negócio, etc., que eu também sou administrador, e daí eu comecei a atuar, assim, pulverizado, digamos assim, né? Então, meu ticket começou a diminuir, só que eu ampliei em diversidade. Então, eu atendia bar, mecânica, estúdio de tatuagem, para justamente fazer uma consultoria de gestão nessas empresas. Isso aí foi o que me salvou. Foi o que me salvou e que me levou para projetos maiores anos depois. Foi difícil. E a lição aprendida disso daí é perceber, não ser o sapo, né? Tem aquela máxima do sapo cozinhando, que Sim. Você coloca o sapo na água fria, na panela, e vai fervendo a água. E ele não percebe que tá fervendo a água e uma hora ele tá cozido vivo. E isso aí acontece com muita gente, porque você tá ali fazendo a sua operação, né? Fazendo o seu negócio girar. E às vezes você não percebe, por exemplo, e eu percebi isso tanto por mim quanto pelas empresas que eu dei consultoria, você começa, por exemplo, a reduzir seu preço. Daí, de repente, você está vendendo com prejuízo. E daí você começa a fazer promoção, daí é mais prejuízo. E daí você acha, né, que nem a gente tinha discutido antes, acha que você tem alguma solução e começa a investir tempo naquilo lá e não valida a sua hipótese. Então percebeu que, assim, não está melhorando a coisa, mude rapidamente. Não seja o sapo, né? Senão você vai morrer cozido. E que acontece com muitas empresas, até grandes empresas. Você vê acontecendo aí, não é à toa que você tem empresas centenárias que numa hora para outra some, né? Por quê? Não se movimentou rápido o suficiente com a alteração do mercado. É quase agora, se reinventar, né? Se reinventar, exatamente. E, Daniel, o que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias, essa motivação a mais? Eu sempre tenho o meu leão do dia, né? Eu sempre tento matar alguma tarefa.
Então, e geralmente baseado em alguma melhoria, né? Então, eu vou otimizar algum script, alguma página, eu vou pensar em algum jeito de melhorar o meu produto, de ter menos trabalho em algum ponto. Eu vejo, por exemplo, eu estou respondendo muito e-mail de dúvidas de sei lá o quê. Então eu vou parar, vou gravar um vídeo que logo na sequência que o sujeito comprar o meu produto, ele já vai tirar essa dúvida. Então, quase automatizando mesmo. Automatizando, Todo mundo que tiver a mesma dúvida já está ali aquela resposta, perfeito. Exatamente. E isso aí eu faço constantemente. Então, assim, se deixar, eu trabalho 24 horas. Minha mulher que não deixa. Então, somos dois. E é isso. É sempre melhorar para tentar trabalhar menos. E é o que eu falo para ela. Eu falo, olha, estou melhorando, estou trabalhando mais para trabalhar menos. Talvez daqui a alguns anos eu consiga, de fato, trabalhar menos. Não sei. É essa a ideia. Mas é isso. É sempre melhorar algo e matar alguma tarefa. Ter claro essa tarefa, porque senão fica vago, né? Tipo, se você não tem um resultado claro na sua mente do final da conclusão, às vezes você conclui e nem percebeu e você tá ali naquele sendo levado pela maré, né? E você também usa a metodologia ágil, não usa? Sim. Então isso já ajuda bastante, não só de fazer rápido, como fazer o certo, né? Aquela hora você vai fazer aquilo para acabar para fazer a outra coisa. Sim. Então isso daí já ajuda bastante. Bastante. Foco em uma tarefa só. Tem até um livro, acho que chama O Valor do Presente, que ele fala, não lembro se é esse o título mesmo, mas ele fala que você só tem uma coisa para fazer agora. É só isso, não é 1, 2, 3. É uma coisa. Agora, nesse momento de intervalo entre o passado e o futuro, é só uma coisa. Então, foca só nisso. Depois que você terminar o que você fez agora, daí vai ter um outro agora, na sequência. Não precisa ficar pensando em 1 milhão de coisas. É aquela coisa. Depois você matou essa tarefa, isso vai gerar uma outra tarefa, né? E assim por diante. Então esse é o fluxo de levantar com vontade de trabalhar. Exatamente. E como eu tinha falado anteriormente, né? O que na sua empresa você faz de diferente do normal, do comumente visto, mas que esteja dando muito certo? Do conteúdo. Como a gente falou lá, eu distribuo conteúdo, coisas que outros consultores, outras pessoas cobram, eu dou. Inclusive faz parte desse processo um curso que eu criei agora, que eu vou lançar inclusive ou hoje ou amanhã, de gerenciamento de riscos online gratuito. Por quê? Eu vi, tem gente lá cobrando 100, 200 reais, etc. E eu falei assim, isso aqui para mim é indiferente, porque eu vou dar todo esse conhecimento para eu ampliar a minha ilha. Então, assim, quanto mais gente souber sobre os requisitos, o processo de gestão de riscos, o que inclui, o que não inclui, etc, isso vai me dar base para ele perceber que ele precisa de outra coisa, que é daí os meus produtos de maior valor agregado, né? Então, e até nos produtos de maior valor agregado, eu já incluo muitas outras coisas, pensando como um cliente uma pessoa, na verdade, que tenta se desenvolver. Eu acho que assim, todo mundo quer se desenvolver, ter basicamente mais dinheiro, mais tempo, e eu vou incluindo esse tipo de coisa. Por exemplo, às vezes nem faz parte do produto em si. Então, eu incluo uma aula sobre mapa mental, para a pessoa facilitar o estudo, um audiobook de alguma coisa, né? Bibliotecas, justamente para modelo de contrato. Por exemplo, eu tenho um curso que é focado para consultor. Só ele fazer o curso de especialização, ele vai ter ainda uma barreira lá no mercado, que é modelo de contrato, modelo de relatório, tudo isso. Então, eu acho que esse é um grande diferencial, que as pessoas ficam até assim, nossa, mas realmente você está distribuindo isso? Que geralmente são documentos que os consultores não distribuem, né? Fica aquela questão de, não vou passar isso para frente, é o meu ouro. Parece que é um medo, né? O medo. E tem até uma palestra do Ludovic que ele fala assim, eu quero mais que distribua mesmo, vai, copia, clona, faz se quiser,
porque você vai estar me distribuindo. Lá na essência tá a minha mensagem, tá o meu jeito de fazer, a minha expertise, as minhas sacadas. Você pode copiar, clonar, falar que é seu, faz o que você quiser, entendeu? Tanto que eu distribuo tudo editável também, não tenho problema com isso. E o que você usa também é um funil de vendas praticamente. É o topo do funil, meio do funil e o fundo do funil mesmo. É todos os passo a passo do cliente, criando credibilidade, conhecendo mais a marca, conhecendo você até chegar na sua solução. Exatamente. Isso realmente é um diferencial hoje em dia, não só do marketing de conteúdo, mas as empresas em geral, elas não, parece que ainda não viram esse funil de vendas tão bem visto, né? Tão bem esquematizado. Inclusive tem um ex-cliente meu me chamou para dar uma consultoria sobre isso, e para ele demorou para ele entender mesmo. Falar, você vai ter que fazer conteúdo. Não, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho empresa de software, né? De desenvolvimento de software. Falar, não, eu não tenho conteúdo. Falar, então senta e faz, porque conhecimento você tem. É só formatar isso de uma forma que as pessoas consigam acessar. Faça um e-book, faça uma aula, faça um podcast como esse aqui, entrevista alguém, né? Qualquer coisa é conteúdo, né? Não é possível que você tenha uma empresa que esteja rodando e você não tem nenhuma informação de valor que o seu cliente possa querer, né, e que você possa dar de graça. É basicamente isso. A maior dica que você deu é: se você recebe muitos e-mails, mensagens na mesma dúvida de várias pessoas diferentes, faz um vídeo. Então, para criar conteúdo é fácil. É só você ouvir o seu cliente, quais são as dúvidas, as necessidades, as dores deles, e faz aquele conteúdo. Acabou. Bem simples, na verdade. Bem Exatamente. Isso. E, Daniel, se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não, de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Tem vários aí, né? Eu acho que o Deming, da qualidade, né? Um dos precursores aí dos conceitos de qualidade seria porque ele tinha uma visão simplificadora de processos, né? Ele sabia da importância disso, foi um dos primeiros que conseguiram ver e explicitar esse tipo de coisa. Eu acho que ele seria uma pessoa bem agregadora. Eu tive um bom mentor real já, que foi o Carlos Wizard, né? Eu trabalhei com ele e ele tem uma visão bem pragmática assim, das coisas, que também é interessante. Legal, cara. Pô, bom saber, muito bom. Creio eu, né, que seja mentor também de muita gente. Daniel, agora está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Uhum. O que te segurava para não ser um empreendedor? Medo de fazer algo que o público não ia gostar. Isso foi, desculpa perguntar, mas foi antes ou depois aquele evento que aconteceu? De você colocar no papel, testar do site? Olha, isso aí eu percebi em vários... Esse aí foi um dos piores, né? Esse do site foi um dos piores. Mas eu já tinha percebido isso antes, que é o medo de você ir fazer alguma coisa, público não gostar e você não ter a aceitação que você achava que teria. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Keep it simple. Super simple. Isso, caso, né? Exatamente. Perfeito. Depois, ouvintes, eu vou colocar direto aqui no post do podcast, que quer dizer o KISS, que é praticamente uma filosofia, pode-se dizer assim, né? Exatamente. É um princípio aí que atinge vários âmbitos da sua vida. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Constância. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre, que você poderia compartilhar conosco? Eu uso o Mind Manager para a elaboração de mapas mentais. Isso aí é o meu principal. Você tem versões, o meu é a versão paga, mas você tem versões gratuitas também, como o Xmind e o MindMeister, que é online. Isso ajuda bastante. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? A Quinta Disciplina, Peter Senge, porque é um livro que é também estudado bastante em dinâmicas de sistemas no MIT. E nesse livro ele mostra modelos, ele chama de arquétipos, que acontecem em várias empresas, em vários negócios. Então, você estudando esse tipo de arquétipo, por exemplo, bola de neve, quanto mais você faz uma coisa, mais tem outra coisa para você fazer. Você tem gangorra. Se você faz uma coisa, outra coisa tenta acontecer logo
logo depois. Esse tipo de coisa, você tem uma visão mais ampla dos processos que te circulam, né? Isso você vai conseguir atuar sabendo que, às vezes, uma ação sua só vai ter um resultado daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. E a constância é importante nisso, porque às vezes você atua, você não vê resultado, só que o resultado só ia aparecer daqui 1 ano e você já atua de novo, revertendo aquilo que geraria o resultado. Eu chamo de a síndrome do chuveiro. Você abre o chuveiro, daí fica frio demais. Sim. Daí você fecha, fica quente. E até você acertar o ponto, você tem que ir regulando, né? Fazer Exato. Esse tanning. E negócios é assim também. Agora está chegando na última pergunta, Daniel. É a pergunta que geralmente a pessoa pensa um pouquinho mais, leva um tempo. Pode ficar à vontade, tá bom? Ok. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Criaria um produto para vender pela internet. Usando todo o marketing de conteúdo para chegar até o produto. Exatamente. A gente meio que demonstrou todo o passo a passo aqui, né? Então, quer dizer, já ficou... a dica tá em todo podcast, todo episódio. Exatamente. Perfeito. Daniel, chegou agora no final da entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Um conselho é ciclo PDCA. Planeje, pequeno, execute, cheque e amplie. Então, sempre rode o ciclo PDCA. Nunca tente, você não vai tentar fazer um novo prato para 100 pessoas. Faz primeiro para você, né? Depois para sua namorada, para outra pessoa, para os amigos, aí vai ampliando. Não tenta fazer todo o pacote, tudo de uma vez, que você vai se complicar. Para entrar em contato comigo, você tem o meu site, danielwege.com. Wege é wege.com, tem também o site da Hazoper, HAZOPER.com ou .com.br, que você me acha, ou nas redes sociais, em qualquer lugar aí, é só procurar meu nome, Daniel Wege, que eu sou facilmente achado, ok? Perfeito, Daniel. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Obrigado você por essa oportunidade, obrigado a todos os ouvintes. E é isso aí, vamos empreender e fazer alavancar o negócio. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?